Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à terceira parte do nosso vídeo e hoje a gente vai finalizar a parte das costas e a parte do pescoço, ok? Para começar, a gente vai fazer uma base para o pescoço só para que a gente tenha uma noção de toda a proporção final, tá bom? Algumas coisas na nossa peça ela também vai mudar, tá? Depois que, como eu falei, o biscuit quando ele seca, ele ganha uma outra proporção, né? Ele reduz um pouco, ele encolhe. Então eu sinto que a parte do peitoral a gente vai dar uma expandida, né? A gente vai aumentar ele um pouquinho. Isso é bem tranquilo de fazer. Só que eu vou aproveitar e fazer as costas primeiro e o pescoço para a gente ter essa noção de uma forma ainda melhor, tá bom? Vamos lá. Então para a parte do pescoço eu vou colocar só uma pequena parte de massa só para cobrir a nossa base, né, do arame. E assim a gente consegue trabalhar com essa parte do pescoço. Ok. Nada muito trabalhado, é só pra gente conseguir trabalhar mesmo, né? Ok. Bom, vou deixar essa parte e vamos trabalhar aqui na parte de trás. E aqui é bem simples, a gente vai passar um pouco de cola, encaixando aí a parte dos dois ombros. Se você sentir que a proporção está um pouquinho diferente, igual nesse caso aqui, parece que esse lado está um pouco maior. É só você sempre lembrar do meio, né? Porque aí você consegue trabalhar sem perder essa proporção. O que a gente vai fazer? Nós vamos dar continuidade à parte do bíceps, desculpa, do ombro, né? Aqui encaixando aqui embaixo com o tríceps, uma proporção que seja parecida. Por exemplo, essa basezinha que a gente usou aqui de massa, a gente vai pegar o tamanho um pouquinho maior que essa parte daqui, ó. Aí já separam duas bolinhas e você vai fazer o mesmo esquema. Faz uma bolinha e deixa ela com a pontinha um pouco mais fina e vai encaixar aqui, ó, seguindo essa mesma linha. Encaixou. Não vamos trabalhar, né, para não perder a proporção. Nós vamos esperar secar um pouquinho. E aí, quando secar, a gente já consegue vir com a parte de alisamento, né? E para finalizar. Bom, coloco aqui desse lado também. E quando você vai fazendo essa peça, é interessante sempre lembrar, né? De fazer todo o trabalho do esboço, ou então conseguir uma referência bacana para sua imagem, justamente para que, se eu souber que minha peça vai ter uma blusa ou uma armadura, fica prático eu saber onde eu posso trabalhar mais, onde eu trabalho menos. Para essa outra parte, nós vamos fazer dois cilindros, né, por assim dizer, com massa, com o mesmo tamanho que a gente acabou de usar. Só que a gente vai encaixar ele aqui na parte, ó, do meio. Já vou encaixar os dois de uma vez, os dois pedaços, porque esses dois pedaços eles têm que ficar no meio. É assim que a gente vai encontrar a proporção. Então, ó, encaixei aqui. Posso apertar um pouquinho, sem perder um pouco muito da característica, né? Pronto, encontrei aqui o que eu preciso, né? Então, bacana. Já consigo trabalhar. Antes de descer, eu já quero trabalhar com a parte superior do pescoço para facilitar esse processo aqui de identificação. Então, por exemplo, essa massa que a gente acabou de usar, essas duas massas, a gente vai usar de um tamanho só, ou seja, eu vou misturar as duas e transformar numa massa só. Então, farei duas bolinhas, né, com a mesma proporção. E a gente vai iniciar com um pedaço do trapézio. Então, por exemplo, ó, eu vou colocar ele aqui num ponto que a gente consiga ver com detalhes. Então a gente vai trabalhar aqui o trapézio. Vai fazer uma bolinha, você vai transformar ela no gomo, né, da mexerica que a gente trabalhou tanto. Você vai encaixar ela na parte central do ombro, para trás. Então, ó, tá vendo? Na parte de trás do ombro e vai trazer a massa para a parte de trás. Ó, pode arrastar, você pode usar alguma estequinha, um pincel, alguma coisa para te ajudar. Mas ó, ela tem que chegar aqui, começa baixo aqui em cima, cria, né, esse volume e encaixa aqui no pescoço. Ok? Antes de trabalhar nela, a gente vai dar uma olhada aqui na parte da frente. Ok? Já vou fazer a outra para que fique mais fácil da gente puxar. Tá? Então, ó, faço o nosso gominho, encaixo. Agora já tem a referência do outro lado, então é mais fácil, né?
Dou uma alisada. Virou. Aí, com a ajuda do meu pincel, você pode molhar um pouquinho, mas é só para facilitar mesmo. Vou puxando para trás. Vai transformando numa coisa só. Você pode molhar aqui um pouquinho. Bom, agora a gente vai pegar um pouquinho mais de massa, tá? Para conseguir finalizar essa parte aqui, ó, para que fique tudo certinho. O que ficar em branco ou com buraco, não precisa preocupar não, porque a gente vai, né, colocar massa. O interessante do biscuit é justamente isso, né? Que você vai trabalhando de uma forma que você vai agregando outras partes. Então você acaba não perdendo essa proporção, né? Visualmente parece errado, mas quando você vai encaixando as coisas, tudo vai ficando, digamos, correto, né? Para essa parte agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar um gomo, basicamente com a mesma proporção que a gente usou aqui, ó, tá? Para essa parte do ombro. Só que dessa vez a gente vai fazer ele esticando um pouquinho, ó. Tá? Vai pegar, fazer um mini cilindro. Só que dessa vez você vai dividir esse pedaço que a gente usou. Ou seja, a gente vai pegar um pedaço de um gomo e vai dividir. Tá? E vai transformar no cilindro. Você vai encaixar ele acima aqui das costas, ó. Você pode pressionar, porque nesse caso aqui, a gente vai até usar um pouco de água. É interessante que a gente já faça isso aqui, ó. Quando encaixar, ó, já tenta fazer com que ele encaixe nessa parte que a gente usou do trapézio, né? E pode fazer assim, ó, até a parte central aqui, ó. Então pode arrastar, ó. Lembrando, né, com a foto de referência que você está usando, essa noção fica bem mais fácil. Então isso aqui é só para a gente ter uma ideia mesmo. Pode fazer um encaixe aí entre os músculos. O que não é tão importante agora, porque a gente vai voltar aqui, mas é só para a gente já ter essa noção. Encaixa assim mais ou menos. Vou fazer isso do outro lado também. Ok. Quando a gente vai fazer uma figura um pouco mais realista, que não é o caso dessa, a proporção dessa tá uma coisa mais musculosa, uma coisa meio bruta. A proporção do realismo ela é bem diferente, tá? Mas a ideia de trabalhar assim com o músculo é parecida, tá? Então a gente vai criando um volume ali para entender um pouco das costas, vai alisando e assim a gente vai conseguindo trabalhar, tá? Porque, por exemplo, nessa parte agora, a gente vai fazer um encaixe que vai até o pescoço. Então eu vou pegar aí 2 cilindros, porém, ó, vamos prestar atenção nessa parte aqui, ó. Tá vendo? A gente tem esse vãozinho aqui que a gente vai voltar nele depois. Só que a gente vai trabalhar agora, criando um buraco aqui, ó, acima desse vão. Então, por exemplo, ó, eu vou pegar aí novamente um pedacinho de massa, com o mesmo tamanho que a gente acabou de usar, só que a gente vai deixar ela bem esticada. A gente vai começar, ó, então temos aqui esse vão e temos aqui esse pedacinho de massa que a gente colocou. Com um pedacinho da massa, acima aqui do vão, ó, então, ó, encaixei aqui em cima do músculo, vou esticar e levar até a parte superior do pescoço. Então, ó, vou puxar, vou encaixar aqui embaixo, lembrando, ó, desse círculo, né, que a gente fez aqui, ó. E aí eu posso alisar com água mesmo. Aperto um pouquinho e vou encaixando tudo, ó. Aí com a ajuda do dedo, do pincel, que for mais fácil aí, você vai alisando essa parte. Não precisa forçar muito, né? Porque como eu sempre falo, a gente vai voltar aqui depois. É só para a gente encontrar mesmo essa proporção desse músculo. Vou fazer isso do outro lado também, porque aí eu consigo acertar. Vou esticar ela até o pescoço. Mas sempre alisando,
tá? A água vai servir justamente para ajudar nessa parte. A gente vai trabalhar com água bem mais do que a gente trabalhou no começo, porque a gente está chegando na parte final dentro da nossa peça, então as coisas têm que começar a fazer sentido agora. Tá? A gente alisa um pouquinho, encontra aí um pouco dessa proporção. Esse ponto aqui tá ok. A gente vai voltar dele depois, quando secar um pouquinho, só para fazer o encaixe final aqui, ó. Tá? Mas isso é interessante fazer quando a peça secar um pouquinho, para a gente não atrapalhar, tá? A parte do músculo. Então, ó, descer ela um pouquinho. Bom, vamos trabalhar aqui na parte de baixo, mas antes disso eu vou molhar um pouquinho o dedo e vou só acertar uma coisa. Aqui, ó, tem que ter um vão e aqui tem que encaixar as duas, ó. Então ela faz um desenho assim, ó, ok? Esticou, um vão, subiu e juntou. Então ela tem que ter mais ou menos esse desenho, seguindo aí a proporção do que eu estou usando. Aí quando a peça recebe cabelo ou algum equipamento, qualquer coisa do tipo, essas coisas vão fazendo mais sentido, né? Porque quando a gente tem essa noção assim, essa visão geral, fica tudo muito estranho. Aí o ideal é não desistir da peça, né? Nem nada do tipo. Porque no final a gente sempre consegue salvar. O biscuit é interessante por isso. Parece muito complicado no começo, aí com o tempo, quanto mais massa você vai colocando, as coisas vão aparecendo. Então a parte interessante do biscuit é essa. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, ó, aqui a gente tem um meio, né, que a gente tinha encontrado. Para esse meio, a gente tem esse vão aqui, ó. A gente vai usar a mesma proporção que a gente usou agora para fazer essas duas massinhas do meio, só que nós vamos fazer mais uma daquelas mexericas, né? Vamos pegar a bolinha, vamos afinar ela, né? As pontinhas, e aí a gente vai transformar ela em um gomo, né? Da mexerica. Já vou fazer duas, justamente para não perder a proporção de um lado para o outro. E aí, você vai escolher uma das pontas para ficar um pouquinho mais fina que a outra. Então você faz o gomo, né? E aí uma das pontinhas vai ser mais fininha. Assim, por exemplo, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos encaixar essa parte aqui, tá bom? Só que para encaixar ela aqui, ela tem que encaixar aqui em cima, ó, do gomo que a gente usou. Então, ó, por exemplo, vou pegar essa ponta mais fina e vou encaixar aqui atrás. E vou encaixar com a parte de trás ali, ó, do ombro com as costas. Sem trabalhar muito, para não perder essa proporção aí do músculo. Vou fazer aqui do outro lado também, afinando a pontinha. Aqui, a gente já vai encaixar. Lembrando que você pode ir usando cola, tá? Para fazer essas colagens. Ou água, o que for melhor para você. A desvantagem da cola é que ela fica... se você encostou na cola, acabou. Então as coisas começam a grudar um pouquinho e a massa ela vai sujando um pouquinho, tá vendo? Aqui não tem muito problema dessa massa sujar, porque ela vai receber uma outra cor depois, tá bom? Eu usei essa cor na massa só pra gente ter uma visão melhor da peça, mas eu tenho quase certeza que essa massa vai receber uma outra cor. Então essa sujeirinha que gera, né, da cola, não tem muito problema não. Se você vai trabalhar com uma peça aí que você quer já essa cor como cor original, ou não quer que fique esse aspecto de manchado, né? Aí é interessante que você tenha aí uma atenção à cola. Aí trabalha ou com água, tá? Aqui a gente já poderia encaixar essa peça, porque ela fica bem encaixadinha aqui, ó. Você pode fazer isso agora, como eu estou fazendo, só que é mais fácil fazer isso quando secar, tá? Encaixar um músculo no outro é mais interessante quando secar, porque a gente vai enxertando massa, né? Mas como é só esse pontinho, não tem muito problema não. Bom, eu vou fazer só para ter uma noção. E aí, quando secar um pouquinho, a gente vai voltar aqui de novo. Tanto, ó, que esse lado eu nem vou fazer tanto, para que a gente entenda, né, que realmente dá para voltar aqui depois. Aí você já vai olhando a proporção de um lado para o outro para ver se está tudo certinho. Tá? Mesmo que fique buraco de um lado, buraco do outro, não é problema. Tá bom? Vou passar aqui um pouquinho de cola para a gente descer um pouquinho mais a nossa peça. Essa parte é um pouco mais complexa, mas ela é complexa porque a gente não está trabalhando com a perna ainda, tá bom?
E aí fica parecendo que tá tudo meio errado, né? Mas é normal. A gente vai usar uma base com o mesmo tamanho que a gente usou aqui agora. Só que ela tem que ser mais fina. Como assim? Vou fazer a mexerica, afinando, né, uma das pontas. Porém, eu quero que ela fique mais achatada, tá vendo? Diferente dessa, ela é mais chatinha. Porque a gente vai encaixar ela aqui atrás, ó. Ok? Encaixou aqui. Percebe que ela é um pouco mais chata que a outra? Vou fazer isso do outro lado também. Aí, lembrando que ela tem que encaixar aqui, né, no último músculo. Lembrando, né, assim como a parte da frente do peitoral, as coisas vão fazendo um V, né? Então a gente vai sempre trazendo nas pontas, a cada descida, né, de músculo, para cá, para o centro. Bom? Feito isso, a gente já pode fazer a segunda parte. Só que agora a gente vai começar de baixo para cima, tá bom? Porque, ó, vamos lá, vamos dar uma olhada no músculo aqui pra gente entender. Então, ó, a gente tem mais ou menos aqui essa parte das costas, porém, aqui na lateral, a gente tem que ter a noção de onde vai esse músculo. Porque, ó, aqui na frente, né? Esse músculo aqui ele vai ter que encaixar com o músculo aqui de trás, que abaixo, olha aqui, ó, tem essa parte né, que a gente trabalhou na frente. Essa parte de baixo aqui, atrás, já tem que começar a parte do glúteo, né? Então a gente tem que reservar todo esse espaço aqui pro glúteo. Eu vou riscar aqui de lápis mesmo, ó, só pra gente conseguir ver, ó. Ou seja, aqui onde eu tô riscando, pra baixo, né, misturando aqui com a parte de cá, ó, já tem que começar uma parte do glúteo, com a coxa. Então a gente tem que reservar esse espaço aqui, ó, pra finalizar as costas. Vamos ver aqui na prática. Nós vamos pegar um pedaço de massa só para cobrir, tá? Como assim, ó. Eu vou usar o mesmo tamanho que eu usei agora. Só que a gente vai fazer uma meia-lua bem achatada, ó. Achatou bem. Bem assim, ó. Porque vai ser o ideal para encaixar aqui atrás. Você vai encaixar com a parte de cima e vai descer. Então, ó, encaixei aqui na parte de cima. Deixa o meio reservado. E você vai cobrir toda essa parte do lado esquerdo, né, com massa. Pode pressionar um pouquinho dos dois lados. Poderia trabalhar aqui já, ó, com o nosso pincel para alisar e encaixar, né, com a outra parte. A parte aqui de cima também. Mas, como eu sempre digo, nós vamos voltar aqui depois. E vamos tapar todos os buracos. Para você ter uma ideia, até a parte que a gente já fez de tapar buraco, a gente ainda encontra alguns buraquinhos. Então por isso o biscuit não é... É interessante no biscuit a gente não ficar preocupado com esses buraquinhos e ir tapando eles. Porque se você faz quando ele está seco, a chance de ir perdendo a proporção é mais fácil a gente não perder, né, essa proporção. Deixa eu só riscar aqui de novo o meio, ó. E vou fazer o mesmo processo. Faça aí uma meia-lua bem esticada, com uma das pontas finas. Encaixo. Lá. Aperto um pouquinho. Vou trazendo para trás, ó, para encaixar, né? Quando colocar a parte do glúteo, da coxa, isso vai fazer muito sentido, bom? Mas vamos pegar o pincel, molhar um pouquinho e vamos já acertar algumas coisas, ó, pra gente não perder quando secar. Então aqui, por exemplo, é o meio, ó, meio. Aqui já ficou com um vão, a gente vai deixar para trabalhar com isso quando secar, né? Vou só demarcando os músculos que a gente acabou de fazer para não perder. Aí eu vou esperar secar um pouquinho para voltar aqui, mas antes disso, eu já vou marcar aqui em cima, ó. A gente vai fazer duas bolinhas bem pequenas. Você pode até juntar uma na outra de uma vez.
antes de colocar aqui em cima, que ela vai vir bem aqui, ó. Então, por exemplo, ó, vou encaixar aqui. Vou dar uma pressionada. Mesmo que ela perca aí a proporção, não tem problema não, tá? A ideia dela aqui é só pra encaixar. Pra ser sincero, era mais fácil ter feito com uma bolinha de cada vez, ó. Mas é como eu sempre digo, a gente vai voltar aqui. É até chato ficar repetindo isso, mas é bom que fixe na cabeça, porque é verdade. A gente vai voltar aqui, ok? Aí como já tem essa marcação aqui, depois a gente vai fazer mais um volume aqui em cima, tá? Só para que tudo se encaixe. Mas eu vou alisar um pouquinho com água aqui, ó. Dá uma olhada aí na referência, tá? Olha aí o que tá faltando antes de secar, né? Que for questão de músculo para trabalhar já de uma vez. Porque na hora de colocar a massa vai ser bem mais simples. Essa massa final. Aqui a gente já poderia trabalhar algumas questões do músculo, só que a gente vai trabalhar com ela quando fizer o glúteo, né? Porque, ó, aqui ele vai receber, tá vendo, esse corte. Esse corte aqui, ó, vai fazer sentido depois, então por isso que a gente não vai trabalhar muito nele. Ok. Eu vou esperar secar um pouquinho e a gente volta aqui só pra finalizar. Certo, nós voltamos aqui com a nossa peça seca. Antes de fazer a parte do alisamento, né, na parte de trás, eu vou só acertar um pouquinho aqui na frente, embora a gente não vai trabalhar tanto aqui nessa parte da frente do pescoço, justamente porque é onde a gente vai encaixar a cabeça. A gente vai só colocar um pouco de massa aqui na frente, ó, só para conectar, tá? A parte do trapézio, no ombro, no peitoral. Aí você pode ir encaixando massa aí, até que tudo se encaixa. É com a ajuda da ferramenta ou do próprio dedo, né? Com um pouquinho de água, a gente vai alisando aqui, ó. Aí daqui a pouquinho, ou, né, na parte da cabeça, a gente acerta, né, essa parte frontal aqui do pescoço. Vou colocar aqui do outro lado também, só para que fique visualmente interessante. E a gente já pode seguir para a parte de trás, para a parte do enxerto, do alisamento, né? Vamos lá. Aqui na parte de trás é basicamente o que a gente fez, né? Nas primeiras vezes. Assim que a peça seca um pouquinho, a gente vai encontrar os pontos, né, que tem buraquinhos, e a gente vai passando um pouquinho de massa, para que tudo fique conectado e para que esses buraquinhos eles saiam. Então é bem simples, é basicamente fazer o que a gente já está fazendo. Vou fazer rapidamente aqui um ponto, para que o vídeo não fique tão longo. A ideia é que com o passar do tempo esses vídeos vão ficando um pouquinho melhor. Como são os primeiros vídeos, né, do canal com esse teor de tutorial, então eu estou pegando um jeito ainda para que nos próximos tutoriais fique um pouquinho mais dinâmico, né? Depois que a gente finalizar essa parte esse corpo, eu vou trazer um vídeo de asas, né? Eu acho que é interessante um tutorial de asa. Eu não encontro muito tutorial de asas no YouTube, então eu acho que é uma boa ideia trazer. Porque a minha ideia é trazer coisas que não costumamos achar na internet, né? Quer dizer, a gente acha na internet. Mas, geralmente, quando eu encontrei um vídeo com essa ideia de músculo, assim, trabalhando todo o corpo, era um vídeo, eu acho que ele era em espanhol, então eu não consegui entender com tantos detalhes, né? E eu acho que pode agregar um pouquinho uma aula com essa ideia de músculo, mesmo porque eu vou trazer outras ideias de músculo, talvez músculos mais realistas, ou talvez um pouco até minimalistas, né? Eu tô com um trabalho aí para fazer de um músculo minimalista, eu acho que seria uma boa ideia trazer. E aí, com o passar do tempo, eu posso trazer esses vídeos com um pouco mais de, talvez, mais dinâmico, né? Porque eu quero que eles não fiquem tão grandes como esses, porque aí quando você aplica a ideia de um vídeo em outro, né? Então tudo começa a ficar mais simples. Então por isso eu quero trazer mais músculos, porque a gente já tem a base desse daqui, e os outros eles vêm de forma mais natural. Aí acaba dando pra gente um pouco mais de noção de como fazer o músculo, independente
da forma, né? Independente do tipo de arte que a gente vai trabalhar. E aí, como eu falei na parte da frente, o nosso peitoral, eu queria expandir um pouquinho, né? Mas eu acho que a gente pode expandir ele quando a gente for acrescentar os detalhes, né? Porque igual eu falei, se eu for usar uma roupa nessa peça, uma armadura, não tem necessidade de eu fazer esse músculo agora. Eu posso aplicar ele com a base da armadura, né? Então não tem necessidade de aumentar ele agora, entendeu? E essa é a dica para vocês também. Então não fiquem preocupados quando alguma coisa for perdendo a proporção, porque é a característica, né, do biscuit, como eu sempre falo. Ele vai encolher, é inevitável. Então você não precisa se preocupar muito com a questão de como acertar alguns detalhes, né? E essa é a dica principal. Referência e esquematizar a sua peça. Fazer um esboço, talvez desenhar, não sei. O que você achar melhor aí para que você tenha já a ideia pronta. Eu costumava fazer muita peça no modo livre, né? Então eu não trabalhava com algumas questões como, por exemplo, como vai ficar no final a minha peça. Eu simplesmente ia trabalhando. Às vezes eu começava a fazer o músculo e aí na metade do caminho, quando já tinha finalizado até mesmo o rosto, aí me vem a ideia, tá, já sei o que eu vou fazer. Isso é um pouco... é legal de fazer isso, eu confesso que eu ainda faço, porque às vezes você está sem ideias, mas se você tem ali, já consegue fazer um corpo, né, um músculo, então é interessante você já ir esboçando, aí no meio do caminho você acaba criando a peça. Então é legal fazer isso. Só que esse tipo de peça você leva muito mais tempo, porque você não sabe o que está fazendo. Então eu mesmo tenho muitas peças que estão ali paradas, porque eu não sei o que fazer com elas, né? E eu também tenho bastante peças com proporções que estão erradas, né? E aí eu acabei desistindo, porque eu não fiz um planejamento para elas e elas estão ali. Hoje em dia eu posso pegá-las, né, e trabalhar um pouquinho nelas, né? Inclusive eu vou lançar um vídeo aí que é como se fosse um toy makeover de uma peça que eu simplesmente perdi no caminho, né? Mas ela quase completa, com corpo, com a estrutura do músculo, mas eu não sabia o que fazer. Aí agora eu consigo fazer alguma coisa com ela. Eu vou ver se eu consigo trazer depois do vídeo da asa, porque eu vou mesclar o vídeo da asa com esse vídeo aqui. Então essa peça aqui vai acabar ganhando uma asa, né? Então eu gosto de fazer esses personagens com asas gigantes, porque vai me ajudar a fazer uma coleção de, não diria de anjos, né? Mas de peças com asas. Eu já tenho duas, né? Então é interessante eu já ter essa ideia. Por que eu falei que eu vou voltar aqui no peitoral depois, ó? Porque ele vai expandir um pouquinho o tamanho. Ele vai aumentar um pouquinho para cima e um pouco para baixo. Então por isso eu não quero trabalhar agora nesse pescoço, na parte frontal. Porque eu preciso saber o tanto que eu vou expandir do peito, né? E aí é legal eu não mexer nisso agora. Bom, é basicamente isso. Esse vídeo ele é bem mais simples, né, do que os outros. Geralmente não trabalho muito nas partes das costas, porque essa aqui vai receber uma asa, né? Eu não sei se eu vou deixar a asa, o tipo de modelo da asa, né? Mas provavelmente vai ser uma asa bem grande, porque essa peça aqui ela é quase 25 centímetros, né? Que eu quero que ela tenha no final. Então ela vai passar aí dos 30, né? Porque a asa vai ser uma estrutura alta, então com certeza vai ser uma peça gigante. Eu temo aí que ela vai ser a maior peça que eu já fiz. O que é legal, porque eu gosto de peças assim que são grandes. Eu tenho uma que ela já tem ali, acho que quase 50 centímetros. E nem era a ideia, né? Porque eu fui fazendo e ela acabou ficando com essa proporção gigantesca. Mas essa aqui, se eu colocar a asa, ela com certeza vai ficar absurda de grande, né? Mas é bem legal fazer esse tipo de peça assim, no modo free, né? No modo livre. Porque as coisas vão aparecendo, você vai colocando. Então é bem interessante. Eu, na medida que esse canal, se ele for ganhando pessoas interessadas, né, em fazer esse tipo de vídeo, talvez eu vou adaptando e vou trazendo outras peças, talvez até lives, né? Não sei ainda. Bom, é basicamente isso. Eu vou só acrescentar uma partezinha aqui pro pescoço. Não é ele final, né? Porque eu quero que o peitoral encaixe, né, nessa peça. Mas eu quero só colocar uma basezinha. Que seria fazer duas cobrinhas, né? A gente vai colocar ela aqui, ó, como se fosse um V.
Vou fazer uma outra já para poder fazer simultaneamente. Então faço outra cobrinha aqui e vou encaixar aqui no meio também, formando um V no pescoço. Sem muito trabalho, porque eu pretendo voltar aqui, né, quando eu fizer a cabeça. Inclusive, eu acho que a cabeça e a... Talvez eu faça a cabeça com os braços, ou a cabeça sozinho, ou talvez um estilo de cabeça diferente, porque tem muito vídeo de cabeça na internet, né, ensinando a fazer rosto, mas eu não consigo encontrar muita modelos de monstros, né? Geralmente a gente sempre acha um roxinho, e o biscuit, ele é um tipo de trabalho que a gente encontra muita coisa delicada, né? Então a gente encontra muita coisa em chibi, em anime, são pecinhas mais delicadas, né? E eu gosto de fazer peças mais brutas, rústicas, com um estilo meio, sei lá, eu não sei esse estilo, mas uma coisa mais bruta, né? Então talvez eu faça essa peça meio monstruosa por ela receber vai receber essa asa, né? Então talvez eu faça aí um tipo de demônio, não sei, ainda estou pensando um pouquinho, mas eu já tenho aí a estrutura para fazer. Eu gosto da ideia de fazer esse monstro porque eu posso fazer proporção diferente, talvez eu faça uma cauda também. Então vai ser uma peça para ensinar todos os estilos possíveis, né? Então a gente faz aí uma cauda, asas, vamos fazer a questão das mãos, eu posso fazer mãos com unhas maiores, elas um pouco mais rústicas, então acho que vai ser legal. E aí no futuro eu vou trazer outras peças, né, que tenham aí esse detalhe mais delicado, talvez. Posso trazer tibi também, funko, não sei, né, o céu é o limite agora. E aí se o canal for ganhando aí um público, né, digamos, ou pessoas interessadas em ficar vendo, eu continuo. Se não, a gente para e segue aí a vida. Bom, pessoal, se vocês estiverem gostando desse vídeo, eu convido vocês a se inscreverem no canal, né? Convido também a vocês comentarem, caso apareça alguém aí interessado, ou que simplesmente dê um pulinho aqui no vídeo, né? Se inscreva no canal que eu vou trazer outras coisas diferentes, caso esse vídeo não esteja agradando, ou então não é o seu estilo, mas eu tenho certeza que eu posso trazer alguma coisa aí que vai agradar, tá? Porque eu tô aprendendo muita coisa e eu tô muito empolgado. Eu acho que a melhor ferramenta que a gente tem aí é a empolgação. Por enquanto eu tô bastante empolgado, a gente vai continuar trabalhando nessa peça aqui, muitas coisas ainda, então seria legal se esse canal a gente pudesse continuar, né? Juntos aí fazendo coisas diferenciadas. Então fica aí o convite para você se inscrever, a curtir, comentar principalmente. Eu acho que o comentário ia me ajudar bastante aí na questão dessa inspiração, tá bom? E sugestão também. Se de repente alguém ver e quiser sugerir algo, vai ser bem legal, tá bom? Então, até o próximo.